Gente, essa banda merece uma salva de palmas, né? Esse pessoal incrível. E eu pedi para eles ficarem aqui porque eu quero apresentar para vocês o Davi. O Davi... Davi, tu é casado, solteiro, o que é que tu é? Comprometido. Comprometido. Gostei da resposta. O Davi é o nosso segundo melhor baterista, porque o primeiro sou eu. E aí vocês vão ver como é, porque eu decidi hoje tocar bateria. E aí eu vou tocar, tá certo? Então, nós vamos cantar uma música, vocês vão ver. Eu decidi, eu acho que eu toco, eu quero tocar e eu vou tocar, tá certo? Vamos lá, ver se dá certo. Som aí, menino, na caixa. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, com toda a salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Agora vocês vão decidir quem vocês vão querer, tá certo? Então vamos lá, Davi. Gente, eu não vou perguntar quem vocês preferem, tá certo? Para não ficar decepcionado. Mas brincadeira à parte, eu fiz isso de forma intencional, porque quero perguntar para o Davi assim, Davi, quanto tempo você levou para chegar nesse nível? Eu toco faz 16 anos, né? Então 16 foi anos. mais ou menos nesse período aí. 16 anos. Quanto tempo do seu dia você investe para bateria, assim, para tocar realmente nesse nível, assim, durante 16 anos? Quanto tempo você investe por dia? Pois é, dentro desses 16 anos eu chegava a treinar de 40 a 1 hora, né? 40 minutos a 1 hora, no caso. Por dia. Por dia. Gente, uma salva de palmas para o Davi. Ah, se fosse assim, né, a vida. Eu desejo ser baterista, eu vou ser baterista. Aí um dia você acorda assim, eu desejo ser médico, eu vou ser médico. Eu desejo ser cantor, vou ser cantor. Ser pastor. Por onde é que eu quero chegar? Onde é que nós queremos chegar? Nós queremos fazer a seguinte pergunta: que hábitos têm transformado a sua vida? Porque é isso que eu perguntei para o Davi. Davi, assim, o que é que fez? O que é que transformou você num baterista? Foi o hábito. E aí eu vou definir a palavra hábito. É a ação, é a tarefa, é o comportamento feito de forma consistente. Vou repetir. É a ação, é a tarefa, é o comportamento feito de forma consistente. E aí, usando o Davi, 16 anos. Vamos lá construir uma linha de raciocínio. Onde é que a gente quer chegar, gente? Tem uma pesquisa interessante. A pesquisa diz o seguinte, que 40% das nossas atividades, daquilo que a gente realiza, elas não vêm por uma decisão, vêm por um hábito. Exemplo, você acordou hoje e escovou o dente. Provavelmente, na verdade, por essa pesquisa, assim, com certeza, a sua atitude, tá certo, de escovar o dente não foi uma decisão, foi um hábito. Você acordou, vai lá por causa do hábito. Então, quantas coisas a gente faz na vida de forma automática, porque tornou-se um hábito escovar o dente, tomar banho, algumas atividades, inclusive você mãe, você pai, na sua vida profissional, quantas coisas você faz de forma automática. Hoje nós queremos conversar aqui sobre hábito
de generosidade. E aí eu quero usar uma frase de Aristóteles, ou seja, hábito generoso, ou seja, o hábito de uma pessoa generosa. Aristóteles diz assim: somos o que repetidamente nós fazemos. Portanto, a excelência não é um ato, mas um hábito. Vou falar novamente. Somos o que repetidamente nós fazemos. A excelência, portanto, não é um ato isolado, mas um hábito. Um hábito. Então, gente, usando essa frase, eu posso dizer generosidade, escuta aqui. Generosidade não é um ato isolado, é um hábito. E aí, se eu fizer a pergunta para você hoje aqui, quem se considera aqui uma pessoa generosa? Muita gente vai levantar a mão. E aí, quando você percebe a definição de hábito, você vai começar a confrontar algumas coisas, que na verdade, quem sabe, muitas atitudes nossas são atitudes generosas, atitudes de caridade, e não hábito de generosidade. Por quê? Atos generosos ou atos de caridade necessita de alguma coisa. Exemplo, uma criança no sinal, uma pessoa necessitada no sinal, algo que mexe com o meu sentimento, algo que mexe comigo, e por causa disso, eu, naquele momento, ajo, a minha atitude é uma atitude de caridade. O generoso não. O generoso não precisa de ver uma criança, de olhar um idoso, de perceber a necessidade. Não, ele tem atos, tarefas, comportamento, de quê? De forma contínua. Ele não precisa sentir, ele é generoso. E aí a minha pergunta é: como? Como me tornar uma pessoa generosa? Como estabelecer na minha vida um hábito de generosidade? Como fazer isso? Vocês estão comigo, gente? E aí eu quero usar um texto que Paulo ele usa, ele falando para uma carta a uma igreja chamada ali na cidade de Corinto. Ele fala em 1 Coríntios capítulo 16, 1 e 2. 1 Coríntios capítulo 16, 1 e 2. O hábito da generosidade. E ele diz assim: quanto à coleta do povo de Deus, façam como eu ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Gente, mais uma vez, me permitam repetir. Hábito de generosidade, se tornar uma pessoa cuja generosidade é um ato, ou seja, algo contínuo. Se eu pegar pelo texto, você vai ver a primeira coisa que a gente percebe de uma pessoa que tem um hábito de generosidade é o planejamento para dar. Ele se planeja. Paulo, usando no texto, ele diz assim: no primeiro dia da semana, se organize, pare, pense, veja, separe uma quantia, reserve. E quando eu chegar, está todo mundo pronto. Gente, vamos aqui. Já pensou se você parasse mais, pensasse mais, fosse mais inteligente, fosse mais intencional, no sentido de generosidade, o que nós poderíamos fazer? Vou dar um exemplo. Nós temos aqui o Instituto Vida Videira, com mais de 3.000 atendimentos que nós fazemos por mês, no sentido de médicos, dentistas, psicólogos, terapeutas, tem várias atividades. E uma das atividades que nós fazemos com
como igreja ali, através do Instituto Videira, é distribuição de cesta básica. E nós temos uma meta de 250 cestas básicas. Gente, só aqui, Videira, Sul, nós já ultrapassamos as 5.000 pessoas que passam pelos nossos cultos. Com certeza, 90% das pessoas nunca chegaram no Instituto Videira. Conhecem, sabem, mas nunca foram lá. E aí eu penso assim, gente, 250 cestas básicas, dando só um exemplo, se nós fôssemos mais inteligentes, se nós fôssemos mais organizados, se você parasse e pensasse assim, poxa vida, sabe de uma coisa? Eu posso fazer alguma coisa para uma pessoa. Gente, você vai perceber que se você fosse mais organizado, você diria o seguinte, sabe de uma coisa? Aqueles 10 reais que eu ia gastar hoje com um lanche, eu vou fazer o seguinte, eu vou separar. Por quê? Porque eu quero fazer diferença na vida de uma pessoa. Então eu vou chegar em casa, em vez de eu gastar, eu vou separar, vou economizar 10 reais, vou tomar suco, pão, ovo com manteiga. Eu vou separar. Essa semana, 10 reais. Na outra semana você faz do mesmo jeito. Quando você perceber, você tem 30, 40, 50 reais, e você planejou, se organizou e disse assim, sabe uma coisa? Eu vou ser bênção na vida de uma pessoa. Gente, não seriam só 250 cestas básicas? Pastor, você está dizendo só, gente. Só. Porque graças a Deus, quem sabe aqui 90% das pessoas, você não passa por um momento da sua vida que você precisa de comida. Mas tem não apenas 250 famílias, tem inúmeras famílias ali, centenas de famílias, que se eu fosse planejado, organizado, se eu fosse intencional, se eu fosse mais inteligente, se eu parasse para dizer assim, o que é que eu, não falando dos outros não, eu posso fazer na vida de uma pessoa, a gente estaria distribuindo não apenas 250, 500, 1.000, eu vou ser uma pessoa generosa. Esse assunto eu gosto, porque não apenas eu e a Neném, mas eu creio que muita gente aqui, muitas pessoas aqui são pessoas generosas. Mas deixa eu te contar a nossa história para inspirar você. Há 13 anos atrás, eu e a Neném, nós paramos, planejamos, conversamos, decidimos investir na vida de uma criança. A gente decidiu não adotar, mas investir. E a nossa decisão partiu de, eu não posso transformar esse mundo, mas eu posso transformar a vida de uma criança. E aí nós vamos investir nessa criança. E há 13 anos nós decidimos fazer isso. Todo ano a gente compra fardamento, o material escolar. Todo mês a gente paga em colégio bom da cidade. E no nosso planejamento de generosidade é a gente investir nessa criança até ela terminar a faculdade. E depois no nosso planejamento é voltar a investir em outra criança. Gente, nós planejamos fazer isso. Há 20 anos nós investimos na vida de uma família. Dona Maria serviu a gente lá em casa, cuidou dos meninos lá em casa, Lucas e Andréia, se aposentou. Tantos anos, quase 20 anos, todo mês a gente ajuda a Dona Maria. Desde que fundou o Instituto, nunca deixamos de dar nossa contribuição lá. Quase 30 anos, gente, quase 30 anos. A gente contribui, Missões Portas Abertas, é um instituto, uma missão que trabalha com os cristãos perseguidos, a igreja perseguida, em países cujo evangelho não pode ser pregado. Pastor, porque você é bonzão. Não, gente, tem nada a ver com a gente. Tem nada a ver com a gente. Tem a ver com um dia eu percebi que alguém pensou em mim. Alguém me viu,
O nome dele foi Jesus Cristo. E naquela cruz, ele olhou a minha vida e a sua vida e deu a sua vida de forma que hoje, por causa de Jesus Cristo, eu posso olhar para ele e perceber que a minha vida não é sobre a minha vida própria, mas é investir na vida de pessoas. Ei, já pensou se eu e você, a gente decide hoje aqui parar, forma estratégia assim, pensar cada um aqui. Sabe uma coisa? Eu vou me planejar, me organizar, ser mais inteligente. Para quê? É sobre a minha vida, mas ser bênção na vida de outras pessoas. Mais uma vez, essa sociedade não vai ser mais a mesma. Amém, gente? Diga comigo, planejamento. Planejamento, mas também o generoso, ele tem não apenas planeja, mas ele, cada ano, ele progride em dar, tem progressão em dar. O livro que a gente está lendo, livro do Andy Stanley, e Ser Rico, e na perspectiva dele, bíblico, o ser rico não é aquilo que nós temos, o ser rico é aquilo que nós fazemos com aquilo que nós temos. O que nós fazemos com aquilo que nós temos. O Andy Stanley traz uma pesquisa, na verdade, no livro ele traz uma pesquisa, que diz assim que 90%, gente, olha isso aqui é muito importante, não perde não, 90% das pessoas que crescem têm aumento de renda, 90% diminui a generosidade, ao invés de aumentar. Se você pegar no texto, o texto diz o seguinte, Paulo diz assim, o texto orienta de acordo com a sua renda. Paulo, ele explicando para a igreja de Coríntios, também, no capítulo 9, ele diz assim, cada um contribua segundo tiver proposto no coração. É planejado e é conforme aquilo que Deus tem acrescentado na minha vida e na sua vida. Eu acho lindo um texto onde Davi está passando o bastão para Salomão. No livro de Crônicas, lá está registrado no capítulo 29, no versículo 14, está assim esse texto. Ele diz o seguinte, mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Você pode ler o restante, todo mundo junto, 1, 2, 3... Tudo vem de ti e nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. A Bíblia está dizendo assim, Deus, o que nós estamos te dando foi o Senhor que deu. Nós apenas estamos repassando aquilo que o Senhor tem nos dado. Quando o Lucas e a Andréa eram pequenos, no dia do meu aniversário, eu recebia 3 presentes, da Nenê e do Lucas e da Andréa. O presente que o Lucas e a Andréa comprava, de quem era o dinheiro? De quem era o dinheiro, gente? Caiu a ficha? Estão entendendo? Então, o dinheiro era quem? Era meu. Ele comprava presente e dava para quem? Para mim. Generosidade é o amor colocado em prática. O que eu quero dizer, gente, com esse exemplo? Quando eu digo, Deus, eu te amo, então, haja. Eu amo a igreja, haja. Eu amo você, haja. Não adianta eu dizer, eu te amo, Tiago. Tiago assim, legal com você. Agir. Silas, eu te amo. Não, agir. Se generosidade é o amor colocado em prática, o generoso ele planeja, mas o generoso cresce na sua generosidade quando ele percebe que tudo vem de Deus. Então, assim, é de Deus. E o presente que eu dou para Deus, o dinheiro que é de Deus, o recurso que é de Deus, a inteligência que é de Deus, a força que é de Deus, o talento que é de Deus, tudo é Deus que dá. Como é que eu dou para Deus um presente para Ele? Ei, gente, Mateus 25. Sejam bem-vindos.
Por que, Senhor? Porque quando eu tive fome, você me deu de... Quando eu tive sede, você me deu de... Quando eu estava nu, você me vestiu. Senhor, quando é que nós estivemos com fome, te demos de comer? Senhor, como nós estivemos com sede, te demos de beber? Ele diz assim, quando vocês fizeram para qualquer pessoa, vocês fizeram para mim. O presente foi para mim com o dinheiro que eu te dei. Generoso planeja, mas o generoso cresce em generosidade. Quanto mais Deus me dá, mais eu reconheço que vem da mão do Senhor. Eu não vou parar naquela quantia. Não, Deus tem me dado mais. Eu vou acrescentar cada vez a mais generosidade, porque tudo vem das tuas mãos. Amém, gente? Terceira coisa. Ele planeja dar, ele tem progressão em dar e ele tem realização em dar. Realização em dar. Tem um livro fantástico, é pequeno o livro, chama O Poder do Hábito. O autor, ele trabalha em 3 pilares, e ele diz assim, para um hábito ser estabelecido, 3 coisas precisam acontecer. Ele fala, um hábito para estabelecer, ele começa por um gatilho mental. Vou explicar para você o que é um gatilho mental. Um gatilho mental é uma palavra que você recebe. É um insight que você recebe. É uma conversa que você tem com uma pessoa. É uma mensagem que Deus fala contigo. É algo que você diz assim, peguei. É aquele recado que o seu médico dá para você quando você leva os seus exames para lá, com as taxas todas desorganizadas. Ele olha para você e diz assim, você vai morrer se você não mudar de vida. Você toma aquele choque. Sabe de uma coisa? Pai, a partir de hoje eu vou investir na minha saúde. Aquele choque que o seu chefe dá para você e diz assim, olha, você está aqui, ainda permanece no cargo, mas se você não melhorar, se você não investir, da próxima você vai sair. Você toma aquele choque, ou seja, um gatilho, uma mensagem, uma palavra, uma coisa que você, assim, eu preciso mudar, eu preciso estabelecer algo na minha vida. A segunda coisa que ele diz para estabelecer um hábito é uma rotina. Não apenas uma palavra, uma mensagem, um toque, mas eu estabeleço uma rotina. 3 anos atrás, 3 ou 4 anos atrás, eu decidi de forma regular correr. Aí eu entrei numa assessoria e um grupo de pessoas, não vou dizer o nome deles não, que estão aqui na igreja. Pastor, você vai correr? Eu vou. Ah, eu quero ir com o senhor. Ah, pastor, você vai? Eu vou também. Então eram 6 pessoas. No primeiro dia de treino, quando terminou o treino, vamos tirar uma foto aqui, selfie, vamos publicar. Eu disse, dá azar. Esse negócio, no primeiro dia, tirar logo a foto e dizer assim, já estou correndo, dá azar. Eu disse, mas vamos fazer o seguinte, se nos próximos 90 dias a gente continuar fazendo aquilo que a gente começou a fazer hoje, aí depois a gente tira a foto e diz assim, começamos a correr. Que tal? Fechado, pastor. Depois de 90 dias, quem é que estava correndo? O papai aqui. Pastor, eu não vou falar nada não, porque eles estão aqui presentes aqui, né? Sabe aquela pregação que você diz assim, que ninguém dá glória a Deus, ninguém dá aleluia? Um gatilho, uma rotina, e ele diz assim, uma recompensa. Recompensa estabelece um hábito. Você começa a ter atividade física e começa a perceber melhorar, você diz assim, poxa vida, eu vou continuar. Você começa a investir na tua vida profissional, aí você vê melhoria, você diz assim, rapaz, eu vou continuar. Diga comigo, gatilho, rotina, recompensa. A Bíblia diz que, a Bíblia fala sobre recompensa, o generoso prospera, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. A Bíblia diz que aquele que semeia com fartura, com abundância ceifará. A Bíblia fala de promessas de recompensa, gente, mas eu acredito que recompensa não é algo que faz da nossa vida um hábito generoso. E aí, sabe o que faz da nossa vida? Realização em dar. Realização. Diga comigo, realização. O que é realização, gente?
Vou contar uma história aqui da minha vida. 2000 para 2001, nós estávamos num culto de encerramento do ano. O contexto, nós éramos ali na igreja Peniel. No culto de encerramento do ano, eu cheguei para a Neném e disse: Neném, eu sinto que esse culto vai ser o último que a gente vai estar nessa igreja. Eu creio que Deus vai fazer um negócio nesse ano, não sei nem se a gente vai estar aqui. Porque no nosso planejamento familiar, eu estava já mandando meu currículo para outros lugares, queria morar fora, estava conversando com algumas empresas nos Estados Unidos, algumas empresas no México. O nosso planejamento era morar fora, 15, 20 anos, investir na educação dos nossos filhos, na minha vida profissional, e aí voltar como executivo de uma grande empresa e morar Rio, São Paulo. 2001, não aconteceu esse projeto de morar fora. 2001 nasceu a videira. 3 anos, nós estávamos mais ou menos com 200 pessoas na igreja, tínhamos alugado esse espaço, a gente estava com um projeto de começar a construção do primeiro templo nosso. Nós estávamos nessa época ali no clubinho do Colégio Aridiçá. Eu estava entrando no cinema e eu recebi uma ligação. E essa ligação foi do diretor executivo do Instituto Haggai. Porque eu tinha feito um curso no Instituto Haggai, eu ganhei, na verdade, esse curso. E aí eles investiram na minha vida, eu passei 21 dias em Maui, no Havaí. 21 dias que realmente mudou a minha vida. Momentos maravilhosos. E aí eu voltei, ia para o cinema com a Neném, estava entrando no Guatemi e recebi essa ligação. E aí o Ebenezer chegou assim: Costa Neto, tem um minutinho para falar comigo? Eu disse: sim, Ebenezer, tranquilo. Rapaz, cara, quem ligou para mim foi o vice-presidente mundial do Haggai. O nome dele é P.K. de Lee, indiano. E ele te convidou para ser o nosso diretor, nosso gerente, lá do centro de treinamento do Haggai, em Maui, no Havaí. Eu peguei aquela ligação, eu nem disse assim: me dá um minuto para orar, me dá um minuto para pensar, deixa eu conversar com a Neném, depois eu retorno para você. Eu disse assim: Menezes, muito obrigado, agradece o P.K. de Lee, quando eu tiver a oportunidade de me encontrar com ele, eu vou dizer, eu fiz isso. Um dia eu me encontrei com o P.K. de Lee, agradeci, disse: olha, obrigado por ele ter lembrado o meu nome, mas o momento da minha vida é aqui em Fortaleza, o momento da minha vida é ser pastor nessa cidade. Eu tenho certeza que é isso que Deus quer para a minha vida, esse é o projeto que Deus tem para a minha vida. Pastor, o que tem a ver essa história com realização? Porque cada generosidade que parece, eu e a Neném, a gente se emociona, cada pessoa que a gente vê sendo transformada nesse lugar. Por causa daquela resposta, você está aqui, você está aqui. Por causa dessa resposta, Rebeca está aqui, Tiago está aqui, Ana está aqui. Gente, realização é esse sentimento que só você que é generoso sabe o que é que eu estou falando. Aquele sentimento que você diz assim: cara, não é? A vida não é sobre nós. A vida, a verdadeira vida. E eu volto para o texto que Timóteo diz assim: ordena para que pratiquem o bem, sejam generosos em dar, estejam prontos para repartir, a fim de que eles desfrutem da verdadeira vida. Realização em dar é a verdadeira vida. É você olhar para as pessoas ao teu redor e perceber que os recursos que você investiu em pessoas não vai fazer falta em você. A realização é das pessoas chegarem para você e dizer muito obrigado, e você diz assim: muito obrigado, digo eu, poder participar na tua vida. Eu é que ganho. Que o generoso tem esse sentimento de que não é a pessoa, faz bem,
generosidade. Ei, gente, eu oro para que esse mesmo sentimento de realização pessoal tenha na sua vida. Quando você decide hoje, de você sabe uma coisa, eu preciso ser mais intencional na minha generosidade, eu preciso ser mais inteligente na minha generosidade, eu preciso aumentar a minha generosidade, eu preciso enxergar vidas, eu preciso enxergar pessoas, eu preciso enxergar gente. Aí você vai perceber como é bom a gente poder olhar para a vida e dizer o seguinte: vale a pena o exercício da generosidade, porque a realização, quando ela bate no nosso coração, na nossa alma, é um sentimento incomparável. Não tem preço ver vida sendo transformada, ver pessoas sendo transformadas, coisas que a gente nem imagina. Olha, anos que a gente investiu na nossa vida. Quanto sacrifício na nossa família. Esse sentimento ninguém tira, gente. Ninguém tira. E você diz assim: valeu a pena. Realização em dar esse sentimento que você diz assim: vale a pena, vale a pena, vale a pena, vale a pena. Simplesmente ser um canal de generosidade nessa terra. Posso orar por você? Amém, gente? Você pode ficar de pé, por favor. Você pode baixar sua cabeça, fechar seus olhos hoje. O que é que você decide hoje aqui? Como é que você vai sair daqui hoje? Simplesmente com um sentimento? Simplesmente um gatilho? Simplesmente uma palavra? Como é que você vai sair hoje? Não, pastor, eu vou sair de hoje decidido. Hábitos de generosidade. Ser planejado em ser generoso. Eu vou aumentar minha generosidade. Você simplesmente canal de Deus nessa terra. Ei, Jesus não quer. Não é sobre dinheiro, gente. É sobre recurso. É sobre coração. É sobre coração. Pai, eu apresento cada vida aqui, Pai. Eu oro por cada pessoa aqui, Pai. Deus, eu oro, Senhor, por essas pessoas que estão conosco online, Pai. Eu te peço, estende a tua mão, Pai, sobre essas vidas. Estende a tua mão sobre essas vidas. Eu oro por cada pessoa aqui. Espírito Santo, o Senhor sabe o coração de cada um, e o Senhor tem essa capacidade, Pai, de examinar cada coração. Deus, eu oro, transforma a nossa vida. Quando as pessoas olharem para a gente, nossos atos de generosidade, nossos hábitos generosos, é por causa de Jesus na minha vida e na sua vida, por causa do Senhor na nossa vida, por causa de Jesus Cristo na nossa vida. Eu oro, Jesus Cristo, sopra do teu Espírito, sopra do teu Espírito, sopra sobre cada pessoa aqui, Pai. Que a gente saia daqui, Pai, decidido, Pai, a fazer diferença nessa terra. Minha oração, em nome de Jesus, e toda a igreja diga amém, amém.